Boa tarde. Passando aqui para explicar a vocês a respeito dos tempos e modos verbais, a atividade que eu deixei hoje para a gente fazer, né? Da atividade da semana. Então, nós temos 3 modos verbais, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo vai ser aquele que indica certeza, o verbo vai estar conjugado indicando uma certeza. E o modo indicativo, ele tem o tempo presente, aqui, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, no modo indicativo, nós vamos ter os verbos nesses tempos, o presente, o pretérito e o futuro. Só que o pretérito é dividido em 3. Existem 3 tipos de pretérito no modo indicativo, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, dois futuros, do presente e o do pretérito. Já o modo subjuntivo é o modo que vai indicar dúvida, incerteza, hipótese. O verbo vai indicar isso. E nós temos o verbo no presente, no pretérito e no futuro. O presente do subjuntivo, eu vou utilizar o auxiliar que para conjugar o verbo, para identificar que o verbo está no presente. O no pretérito eu vou utilizar o se. E no futuro eu vou utilizar o quando. Já o imperativo, o modo imperativo vai indicar uma ordem, um comando. Não possui tempos verbais, só forma. A forma afirmativa e a forma negativa. É o que a gente vai ver aqui. No modo indicativo, nós temos o presente, indicando a certeza, que é o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, nós estudais, eles estudam. Então, aqui o verbo está no presente, indicando a certeza. O pretérito perfeito vai indicar uma ação que eu fiz no passado e acabou. Então, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, nós estudaste, eles estudaram. No pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele vai indicar uma ação que eu fiz no passado. Estava fazendo alguma coisa e deixei de fazer, eu não concluí. Então, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudávamos, eles estudavam. O pretérito mais que perfeito, esse aqui é utilizado mais em textos. A gente vai encontrar muito ele em alguns textos. Que é um pretérito que vai remeter a um passado do passado. É alguma ação que estava fazendo no passado que vai me indicar uma outra ação no passado. Então, eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudares, eles estudaram. Esse aqui a gente não utiliza muito, a gente encontra muito em textos. Futuro do presente. Então, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. É um futuro que indica que eu ainda vou fazer, tá? De certeza, estudarei, estudarás, estudarás, estudará, estudaremos, estudareis, estudarão. Já o futuro do pretérito vai indicar um futuro, só que remetendo a um passado, tá? Então, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias e eles estudariam. Aqui está o modo subjuntivo, indicativo. Todos os verbos aqui indicam uma certeza. Já o modo subjuntivo, que são esses 3 aqui, vocês vão perceber que eles vão indicar uma hipótese, dúvida. Então, no presente eu vou utilizar o auxiliar que para conjugá-lo. Então, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. O pretérito imperfeito, eu vou utilizar o quando, ou o se, quer dizer, o se, o quando eu vou utilizar no futuro. O se. Então, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse,
se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Já o futuro eu vou utilizar o quando para a conjugação. Então, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando tu estudares, quando eles estudarem. Então, aqui está um exemplo de conjugação dos modos indicativo e subjuntivo. O modo imperativo, a gente vai ter a forma afirmativa, tá? Indicando ordem, afirmando, sente, suba, desça. E a negativa, não sente, não suba, não desça, tá? E a atividade que eu deixei hoje. Então, vocês vão observar. Aqui vem explicando, de modo geral, o que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vocês vão ler essa tirinha, prestando atenção em tudo, a gravura, a fala dos personagens e responder as questões. Então, onde as personagens estão, comprove sua resposta com o elemento da tira. Então, você vai dizer onde é que elas estão e o que é que indica na tira onde elas estão. Então, compare as frases dos balões. Então, você vai comparar a frase dos 2 balões aqui. Qual delas expressa uma ideia de certeza? Então, você vai escrever a frase que expressa ideia de certeza. E qual delas há uma ideia de possibilidade ou de hipótese? A terceira questão, alegria eu não tenho, tristeza comigo mora. Quando eu tiver alegria, jogarei tristeza fora. Então, observe as formas verbais presentes nos versos 1, 2 e 4. As formas verbais tenho, mora e jogarei. Qual vai ser o modo verbal presente neles? Então, vai estar no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. A quarta questão é para você definir sobre os modos verbais, está correta a sequência. Então, a sequência 1, 2 e 3 vai ser o modo imperativo, subjuntivo e indicativo. Imperativo, indicativo e subjuntivo. Você vai ler a definição de cada um e vai marcar. E a quinta questão tem essa tirinha aqui. Então, sobre os verbos do primeiro quadrinho e segundo quadrinhos, abaixa, rola, puxa, torce, vira, remexe, pula. Eles estão em qual modo verbal? No indicativo, no subjuntivo, no imperativo ou no gerúndio? Então, respondam. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Boa tarde.